A paz do Senhor, adolescentes, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Queridos, é com alegria que eu vim aqui, eu, cooperador Diego, trazer para vocês mais uma aula na nossa escola bíblica. E nessa feita, iremos estudar a lição 6. A lição 6, querido, que tem como tema, fuja da imoralidade. É um tema muito importante e eu quero convidar vocês a ficar até o final desta aula. Será uma aula bem rápida, sucinta e queria atender todas as suas expectativas. Eu acredito que você vai estar conosco até o final. Amém? Para a aula de hoje, o texto bíblico se encontra no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, né? Capítulo 5, versículo do 1 ao 4, e capítulo 6, versículo 24 ao 29. Eu gosto de trazer também um texto para nós embasar a aula de hoje, e o texto para nós embasar a aula de hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. Convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós admoesta da imoralidade. Amém? Convido você a orar comigo para dar início a essa aula. Querido Deus, amado Pai, Senhor Jesus, Deus abençoando, ó Pai, cada um desses adolescentes que estão ouvindo, ó Pai, esta aula, que estão vendo também, Senhor Jesus, através dos aparelhos das internet, Senhor, que Tu possa, Deus, atingir a cada um, que eles venham ouvir, que eles venham aprender da Tua palavra, abençoando a cada um, ó Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, na lição passada vocês estudaram sobre desviando-se do mal. Na lição de hoje, que é uma lição que eu falei de suma importância, que tem por tema, fuja da imoralidade. O texto bíblico em foco diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Você vai encontrar isso no livro de Provérbios 25 e versículo 28. Queridos, estamos vivendo uma época, um tempo, em que as coisas estão tudo ao contrário. O que é certo agora ficou errado, e o que é errado agora é certo. Ou seja, está uma troca de valores. O que era certo agora é errado, e o que é errado agora é certo. Isso é por consequência do sistema deste mundo. E na lição de hoje, ela vai nos admoestar acerca de tudo isso. Na lição, temos sempre os objetivos a alcançar. O primeiro objetivo nós a alcançar é descrever o que significa imoralidade. Segundo, é reafirmar qual o propósito de Deus em relação ao sexo. Terceiro, demonstrar como fugir dos apelos da mídia. Vamos entrar aqui no assunto. Primeiro, o que é imoralidade? Segundo o dicionário Aurélio, imoralidade define como um caráter ou qualidade do que é imoral, conduta ou comportamento de que se pauta pela moralidade, prática de maus costumes, depravação, libertinagem. Uma pessoa indecente não tem um controle dos seus impulsos, torna-se imoral. Queridos, no livro no qual nós lemos, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Tessalônicas, ele dá essa orientação para que as pessoas, sabendo que a vontade de Deus é que todos nós andamos em santidade e venha a fugir da imoralidade. Como falei, estamos vivendo um tempo onde, principalmente a mídia, a internet, ela quer conduzir a cada um de nós a fazer o que não é certo. Como falei, hoje você, por ser uma pessoa de uma boa conduta, de praticar boas obras, ou então de viver uma vida separada do pecado, para os olhos do seu colega, para os olhos da sua família, você é uma pessoa diferente, ou seja, para ele aquilo ali é mal. Se você faz as coisas que eles fazem, para isso é bom. Então, isso
devido ao sistema do mundo. Porém, como o apóstolo Paulo falou aqui, é bom que nós venhamos se afastar de tudo isso e nos conduzir a uma vida em santidade. E a imoralidade é uma das características de quem é movido pelos prazeres da carne. Se você for lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 por diante, você vai ver que a imoralidade é uma das obras da carne. Porém, em contrapartida, as obras do Espírito são a paz, a bondade e o amor. E quando você pratica essa imoralidade, a qual vamos ver mais com detalhe aqui na lição, você está praticando a obra da carne, ou seja, você não está sendo movido pelos seus instintos naturais, principalmente como um homem ou como uma mulher, você está sendo movido pelos seus instintos naturais. Porém, a Bíblia diz aqui que aquele que não tem controle, em Provérbios nos dando essa demonstração, ele nos diz, se você não tem um controle sobre si, você é como uma cidade sem muralhas. Ele está um exemplo daquele tempo, quando as cidades era tudo uma fortaleza ao seu redor, que quando o inimigo vinha, dificultava para o inimigo poder ser destruído. Um exemplo é os muros de Jericó, quando a Bíblia diz que Josué rodeou para poder derrubar as muralhas de Jericó. Ou seja, quando você é uma pessoa que tem controle em si mesmo, você não é uma pessoa sem defesa. Você se guarda, você se reserva, e isso é bom perante os olhos do Senhor e perante a sociedade que nós vivemos. Porém, o sistema do mundo, ele quer contrariar tudo isso. E por isso que a lição diz aqui que a imoralidade é aquelas pessoas que não têm um controle em si só, ou seja, vai pelos impulsos de um colega, diz, olha, aquela fulana ali quer ficar contigo, fulana ali quer namorar contigo, ou seja, aquelas de colégio, como sempre tem de colégio, que quer fazer com que você se enturme naquele meio que não pode ser como você como cristão, como filho de um cristão, ou então como cristão principalmente, você não pode ser corrompido, ou ser controlado, ou ser influenciado, que você tem que influenciar e não ser influenciado pelaquele tipo de pessoa. Ou seja, são seu colega, muito bem, não tem que desfazer a amizade, porém você tem que entender que aonde você pode ficar, aonde você pode estar, está entendendo? E ele diz mais aqui, que isso torna assim uma pessoa sem um caráter próprio, ou seja, você é conduzido pelo o que as pessoas ao seu redor querem que você faça, ou seja, você está sendo influenciado pelo que as pessoas querem que você faça, e não pelo que você, pela sua própria intuição, ou então pelo seu próprio modo de agir, você está sendo influenciado. Então é isso, querido adolescente, isso você tem que ter atenção, tem que procurar orientação na Bíblia, procure seus pais para poder também orientar acerca disso. Como eu falei, é um tema muito importante. Nós devemos fugir da imoralidade, daquilo que é ruim, da depravação, de uma vida depravada, de uma vida, ser uma pessoa sem libertinagem. Tudo aquilo que hoje, aos olhos da mídia, que nós mais vemos hoje é isso. Se você abre um vídeo, até para escutar uma música evangélica no YouTube, antes da música evangélica, você pode ver aqueles comerciais que tem aquelas pessoas dançando, se mostrando quase a sua nudez. Até um site, eu digo isso porque quando eu vou procurar alguns sites para ver algum estudo, ou então site de viagem, ou então até site também de compras, tem aquelas propagandazinhas onde tem uma mulher quase nua, ou seja, tudo que a mídia quer nos influenciar a poder nos levar para o pecado. Se você vê um comercial hoje na televisão, um comercial de uma cerveja, onde é que o povo coloca uma mulher toda bem com aquele corpo escultural? Então, isso tudo é que a mídia quer induzir para que você, ou seja, isso é o apelo que a mídia está colocando ali, um apelo da mídia. Por isso que você tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com relação a isso. Inclusive você, que é adolescente, que neste momento que você está começando a ter conhecimento, principalmente conhecimento do seu corpo físico, então é que você tem que ter mais cuidado, como eu digo, tem que procurar pessoas experientes, procurar principalmente auxílio de Deus e orientação na Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá. Como eu falei aqui, um dos objetivos que nós devemos alcançar é reafirmar qual o propósito de Deus em relação ao sexo. Então, entrando neste tema, a Bíblia e a sexualidade.
a Bíblia nos ensina, querido, claro, nós vemos lá no livro de Gênesis, logo no livro de Gênesis, no início, que o sexo foi feito por Deus, né? Quando Deus fez um homem, primeiramente Deus fez toda a criação do mundo, depois todos os animais, toda a planta, separou a luz, separou a escuridão, isso aí, o sol, a lua, o mar, a terra, fez toda aquela obra-prima que o Senhor fez. E depois fez os animais, e depois fez o que? O homem. Depois que fez o homem, viu como estava só, e Deus, para dar trazer para um homem uma pessoa que vai lhe ajudar, que vai lhe dar amor e carinho, ele fez o quê? Fez a mulher. Então a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: e deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher. Pode ver que a Bíblia diz: unirá a sua mulher no singular, ou seja, uma só pessoa, uma só mulher, irão ser ambos uma só carne. Então, por isso que a Bíblia nos fala aqui que sim, o sexo de forma em que os dois estão juntos, debaixo da bênção de Deus, claro, é uma forma, como posso dizer, uma forma boa, porque Deus aprova. Que a Bíblia, como falou aqui, a Bíblia fez isso, o sexo foi Deus que fez. Porém, a mídia quer trazer uma forma diferente, ou seja, quer distorcer toda essa realidade. Se você for lá ler no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5, a Bíblia também reafirma. Até no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31, também a Bíblia reafirma que o homem se unirá a uma mulher e serão ambos uma só carne. E isso são os deveres matrimoniais. Os irmãos podem ver que na Epígrafe mostra, em um desses livros, falando sobre os laços matrimoniais, ou seja, quando estão casados. Isso só pode acontecer quando eles estão casados, porque eles estão debaixo da bênção, principalmente de Deus, e depois do homem. Porém, a mídia quer trazer, quer distorcer tudo isso, quer fazer com que as pessoas entram em relacionamentos desenfreados, em pessoas que começam a ter relações com um e outros, a fornicação em excesso, ou seja, que jovens, até adolescentes mesmo, começando a ter uma vida sexual muito rápido, que isso não é uma coisa certa de acontecer, tá entendendo? Porém, vemos hoje em dia que até a pessoa ser pura, ter uma vida pura, tanto para si mesmo como também para Deus, é motivo até de chacota. As pessoas, eu digo isso porque eu já sofria, e às vezes quando eu sofro essas questões com relação a isso, porque as pessoas gostam muito de distorcer todas essas ideias, tá entendendo? Porque se você é hoje uma pessoa que se resguarda, porque sabe ler a Bíblia, entende tudo isso aqui você entende, lê a Bíblia e tem uma comunhão com Deus, as pessoas lá fora vai dizer que você é um quadrado, você é uma pessoa quadrada, diz assim, você não está no século 21, século 21, meu filho, as coisas mudaram, meu filho, não é assim agora não, agora é diferente. Aí é por isso que eu digo, é melhor você ir para o céu quadrado, né, do que ficar naquele grande dia e redondo, tá entendendo? Então, se as pessoas quiserem colocar tudo isso na sua cabeça, eu lhe oriento, assim como o apóstolo, assim como Salomão, o pregador, e o apóstolo Paulo, eu lhe oriento a sempre buscar força, primeiramente em Deus, e buscar entendimento e sabedoria na Bíblia Sagrada, porque ela está recheada, irmãos, de orientações, de algo que vai nos orientar, nos ajudar neste momento. Nesses momentos que vemos aí, nesses últimos dias, né, onde está tudo distorcido. Eu fico até triste com essas situações. E vemos aqui o terceiro objetivo é demonstrar como fugir dos apelos da mídia. Então, queridos, para nós fugirmos desses apelos da mídia, é bom sempre procurar ter a mente ocupada. Já diz aquele ditado, né, que a mente ocupada é oficina, os irmãos entendem, né? Então, você sempre procura estar com a mente ocupada. Como? Fazendo exercícios físicos, lendo a Bíblia, não existe maior coisa melhor de você ler a Bíblia, se alimentar. Estude,
Se você é uma pessoa que trabalha, procure também trabalhar e depois que trabalhar, procure sempre ter uma coisa para poder você ocupar a sua mente. Se você não trabalha, como você é adolescente, não trabalha ainda, mas sempre procure fazer um exercício físico, atividades no seu lar, ajude a mãe, ajude o pai, nas atividades se puder. Procure sempre ler a Bíblia, orar, procure sempre manter a mente ocupada, para você sempre com a mente ocupada, principalmente nas coisas de Deus, na obra de Deus, está entendendo? Neste momento que você está como adolescente, você não trabalha, você está em casa, você pode ajudar a sua mãe e sempre ler a Bíblia, procurar sempre estar com a mente ocupada. Isso é um dos objetivos que você pode conseguir para poder fugir dos apelos da mídia. Ou seja, quando você vê aquele comercial, né, onde você vê uma mulher bonita, procure sempre não colocar em outro comercial. Então, né, assiste coisas que seja bom, assiste coisas que vai lhe ajudar e não vai lhe prejudicar, ou seja, não vai lhe desviar dos caminhos do Senhor. Está entendendo? E por último, querido, temos aqui alguns objetivos, alguns princípios da pureza. É sempre bom buscarmos sempre estar com a vida pura. Como diz aqui o apóstolo Paulo, é bom sempre andarmos na santificação e nos fugir da imoralidade, fugir da fornicação, fugir daquilo que não é aprazível aos olhos do Senhor. Então temos aqui, primeiro, não aceitar os padrões estabelecidos pela mídia, não aceitar os padrões estabelecidos que a mídia propaga, que a mídia oferece. Tome cuidado, para não chegar a este ponto de ser conduzido pela a mídia, pelas as informações que irão inverter tudo aquilo que você um dia aprendeu. Tem que ter muito cuidado. Segundo, procure não agir impulsivamente, como nós vimos aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que aquela pessoa que não tem controle, ela é tão sem defesa como uma cidade sem os muros à sua volta. Então, procure sempre agir com controle, com cautela, ou seja, antes de você tomar uma atitude, antes de você agir, não haja por impulso, porque isso lá na frente pode lhe trazer graves consequências. Então, nunca haja com impulso, age sempre com a razão, nunca vá pela emoção. Eu digo isso por experiência própria. Claro, às vezes nós agimos pela emoção, quando chega na frente, quebra a cara e diz: tá, por que eu fiz isso, rapaz? Por que eu fiz isso? Está entendendo? Então, cuidado, sempre procure agir pela razão e buscando orientação. Como diz aqui, pense sempre antes de agir. Muitas atitudes desesperadas poderão trazer consequências desastrosas para o resto da sua vida. Está entendendo? Nunca faça as coisas pela emoção, ou então porque alguém disse que fez e não, o fulano fez e assim. Procure sempre orientações. E a Bíblia pode também orientar. Ore para que Deus também lhe ajude. Quando você ora, sabemos que Deus responde a oração do justo, e Deus responde. Terceiro, cultive o fruto do Espírito. Como falei, no capítulo 5, versículo 19 do livro de Gálatas, você vai ver as obras da carne, inclusive a imoralidade é uma delas. Mas se você cultivar a obra do Espírito, que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, também vai lhe mostrar que é o amor, que é a paz, que é a bondade, é a paciência. Olha, a paciência, está entendendo? A paciência. Quando você age com paciência, quando você age com amor, com a paz, com a bondade, vai lhe ajudar. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar forças para controlarmos todos os nossos desejos, está entendendo? Só o Espírito Santo vai nos ajudar a controlar os desejos que são, às vezes, impossíveis de poder controlar. Mas pedindo ajuda a Deus, orando, o Espírito Santo vai lhe ajudar. Quarto, aprenda a ter uma vida disciplinada. Uma boa disciplina não só faz bem ao corpo, como também à alma e ao espírito. Ou seja, quando você tem uma pessoa que vive uma vida, não, eu não faço isso porque isso não é muito bom para mim, eu tenho que me orientar mais, então vou buscar aqui a orientação na Bíblia, vou orar para que Deus possa me ajudar. Então, eu vou aqui
procurar o papai e a mamãe para me ajudar com relação a isso, porque eu acredito que eu não posso sozinho fazer, então eu vou procurar orientações, então eu vou agir de forma, não, eu não vou fazer isso, eu vou cronometrar aqui o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então você está vivendo uma vida disciplinada, você está fazendo uma coisa certa. Para concluirmos, eu digo a você mais uma vez, devemos nesse momento fugirmos de tudo que é imoral. Como eu falei logo no início, sabemos que hoje em dia no mundo que nós vivemos contemporâneo, principalmente a imoralidade sexual, como eu falei, que está presente, eu acredito que está presente em tudo. Quando você vai no YouTube, você vai assistir um vídeo, até um vídeo mesmo cristão, mas tem aquele comercialzinho que às vezes tem menina dançando quase nua. Isso são tudo apelos que a mídia, que o sistema do mundo quer colocar para você ver se você se cai, desliza, e não, vou querer ver mais um pouquinho, isso aqui é bom, tá entendendo? Então você tem que ter cuidado com relação a isso, tem que ter uma vida pautada na obra do Senhor Jesus, procurando sempre estar com a mente ocupada, para que você não venha a pensar em coisas errôneas, tá entendendo? Então, essa lição, como eu falei, é uma lição muito importante. Eu espero que você, querido adolescente, se você tem a lição, é melhor ainda que você pode fazer tipo uma rápida leitura, vendo os pontos que eu aqui destaquei, e poder também se aprofundar mais ainda. Mas a lição, como eu falei, é um tema muito atual, sugestivo, para que nós devemos fugir de tudo que é imoral. Se na lição passada aprendemos que devemos desviar-se do mal, então também vamos fugir da imoralidade, vamos fazer aquilo que é bom, vamos praticar mais a obra do Espírito. Muitos podem dizer, mas isso é muito difícil, porque é uma coisa muito chata, é difícil. Não é difícil não. Entenda que para Deus nada é impossível, mas se você pedir ajuda a Deus, Ele vai lhe ajudar neste momento, Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe dar subsídios, vai lhe mostrar até onde você pode ler, que vai lhe ajudar, lhe orientar. O profeta, o pregador Salomão aqui, no livro de Provérbios, está recheado de aconselhamentos. O provérbio de Salomão, que Salomão escreveu na sua idade, digamos, adulta, mais maduro, ou seja, é tão tal que o profeta Salomão, ele já deixou a vida mais, ele começa a escrever coisas mais pautadas em aconselhamentos, tirou aquele romantismo, do livro de Cantares, e colocou mais coisas para aconselhamentos, para que venha nos ajudar neste momento, para que venha nos orientar e ajudar, nos dar mais força para poder prosseguirmos nos dias maus. E eu acredito que você irá seguir esses conselhos do profeta Salomão, do pregador Salomão, para a sua vida. Amém? Neste momento, como de costume, eu gosto sempre de fazer uma oração. Eu gostaria de pedir a você para fechar os seus olhos e orarmos a Deus, para nos dar força, nos dar sabedoria e entendimento, para fugirmos da imoralidade deste mundo, que no mundo jaz o maligno. Vamos orar, querido adolescente. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, desde já, Pai, te agradecemos por este momento, ó Pai, que eu creio que é um momento rico, onde nós estamos em Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra. Deus, que nestes momentos que nós vivemos, onde o mundo ele quer contrariar, ó Pai, a Tua palavra, onde o certo agora virou errado e o errado agora é certo. Deus, eu quero que Tu possa, Deus, ajudar a cada um desses adolescentes que estão me ouvindo, lhe dar sabedoria, entendimento em todo momento da sua vida, e que também eles venham buscar em Ti, ó Pai, mais força, coragem para poder prosseguir nessa caminhada e buscar na Bíblia orientações para poder, Senhor Jesus, não ser ganhado pelo mal, não ser ganhado pela imoralidade deste dia, deste século. Querido Deus, abençoa cada um dos adolescentes e que ele venha, Senhor Jesus, agir, ó Pai, com sabedoria, não por impulso. Deus, guarda cada um, ó Pai, que estão me ouvindo, e aqueles que não podem ter esse artifício de poder ouvir essa aula. Mas abençoa, alcança cada um, ó Deus. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém.
Amém? Querido adolescente, como sempre, peço que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like lá, compartilhe isso com seu colega, com seu papai, com sua mamãe, com seu primo, com seu vizinho. Eu acredito que será de boa valia para vocês, que será de bom modo para você poder ouvir e aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Será muito bom para você escutar e aprender mais do Senhor Jesus. Amém? Não deixe de estar na próxima aula, queridos. Desde já, fica na paz.